Espírito Santo. A epístola do apóstolo Paulo aos irmãos Gálatas, capítulo 5, a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede e não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus, Santo Senhor. Querida irmandade, grande foi o combate do apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, servo de Deus, escolhido pela vontade de Deus, não vontade de homem algum. A escolha de Deus na vida desse homem foi por obra do Senhor Jesus, que apresentou-se a ele de uma maneira que ele mesmo dizia que era um abortivo. Mais importante, que nasceu já recebendo o Espírito Santo, na imposição das mãos de um profeta que disse: irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo.
o Senhor entrou com seu Espírito dentro daquele apóstolo, e por 3 anos e pouco aprendeu do Senhor tudo aquilo que ele havia recebido na lei, criado aos pés de Gamaliel. O Senhor fez com que ele viesse entender que aquilo era apenas uma alegoria, uma comparação, para nós entendermos daquilo que seria o vindouro e eterno, não uma coisa transitória e passageira. E o Senhor fez ele entender o Velho Testamento da forma correta, porque se todos, irmãos, nós formos pegar o Velho Testamento e viver ele como os judeus viveram lá atrás, nós vamos viver ele segundo a carne. Mas se nós entendermos pelo olho do Espírito, o Senhor abrir, rasgar o véu do nosso entendimento para nós enxergar, e nós vamos entender que tudo aquilo, desde Gênesis até a última palavra do Velho Testamento, resume-se no cumprimento em Jesus Cristo. Ele cumpriu nele a lei, glória ao nome santo do Senhor, inteira, até na parte da condenação, ele cumpriu para que ninguém mais trouxesse ao homem a lei, porque a lei foi impotente para salvar. A lei se enfermou pelo pecado, ela foi uma ferramenta que veio para ser de medida, mas no momento em que ela chegou, tamanha foi a contaminação, que a própria lei se enfermou e ela se tornou impotente para salvar. Mas veio aquele, glória ao nome santo do Senhor, que estava com o Pai, desde a criação, bendito é o Senhor, desde o início de tudo, e ele veio deixando o Pai, a glória, habitar entre os homens. E ele não veio só cumprir a lei, ele instituiu a graça, e ele é o caminho, a verdade e a vida que leva o homem a Deus, bendito é o Senhor. Mas muitos que não creram que ele era o Cristo, já manifestou nas obras, na fala, na incredulidade. Mas teve alguns também que começaram a crer no Senhor pela metade. Uns criam na graça do Senhor Jesus Cristo e também na lei. E essa mistura, irmãos, não é que deixava o apóstolo intrigado, é o Espírito de Deus que se entristecia dentro dele, porque aqui ele já dizia bem claro que Cristo nos libertou e não devemos nos tornar e metermos debaixo do jugo da servidão. Um pouco antes ele faz uma alegoria falando do Velho Testamento. Ele compara Sara e Agar. Sara, esposa de Abraão, e Agar era serva. Agar, bendito é o Senhor, teve um filho porque Sara não teve paciência. Mas tudo isso era para que se cumprisse, que primeiro seriam os filhos da lei e depois os filhos da graça. Então ele compara Agar, porque a história foi essa. A Sara já era avançada de idade, via que Abraão não ia deixar riquezas para ninguém, porque não tinha nenhum filho saído das suas entranhas. Então ele disse, ela falou, faz assim, para você ter um filho, tenha um filho com a serva. E assim ele fez, irmãos, bendito é o Senhor. Mas o Senhor não queria aquilo, glória a Deus, porque o que salva não é a lei, o que salva não é o filho da serva, mas é o filho da graça, o filho da livre. Bendito é o Senhor. Quantos que na terra até hoje falam, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa que só faço bem. Mas se não tiver nascido na graça, em Cristo Jesus, está ainda na serva, na Agar. E o filho da livre é o que herda, e o filho da serva foi se despedido, bendito é o Senhor. Mas o filho da livre que herdou tudo. E para nós termos a herança, ser co-herdeiros de Cristo, nós temos que ser o filho da graça, o filho da livre. Bem-aventurado é aquela que está aqui nessa noite e sente essa liberdade, que você é filho da livre, glória ao Senhor, que tu estás debaixo da graça de Jesus Cristo.